Bom dia. Vamos começar o estudo da dinâmica com o primeiro capítulo, que é força. Essa matéria é muito importante, então tem que ficar muito atento a ela. Vamos para estudo de força. Muito bem. Força. O que é força? A definição de força é dada através dos seus efeitos. Força é tudo aquilo capaz de alterar o estado de repouso, ou estado de movimento, ou deformar um corpo. Vejamos. Este corpo está em repouso. Para ele sair do repouso, eu vou falar, sai daí, sai, anda. Ele não vai sair. Para ele sair do repouso, eu tenho de agir sobre ele. Eu agindo sobre ele, eu tirei ele do repouso. Se eu tirei ele do repouso, é porque ao agir sobre ele, eu apliquei uma força. Ok? Da mesma maneira, esse corpo estava em movimento de queda. Eu alterei o movimento de queda dele. Para eu alterar o movimento de queda, eu tive de fazer sobre ele uma força. Este objeto, deformei ele, sofreu uma deformação. Se o objeto sofre uma deformação, é porque também atua sobre ele uma força. Então, força é aquilo capaz de alterar o estado de movimento, o estado de repouso ou deformar o corpo. Então, vejamos aí no nosso quadro. Vamos pensar numa caixa em repouso sobre uma mesa, conforme a figura. Na figura, para essa caixa sair do repouso, é necessário que este rapaz faça sobre ela uma força. Então, esse rapaz, por meio desta corda, está puxando a caixa. Se está puxando, é porque está fazendo sobre ela uma força. Essa menina, para fazer a caixa mover, está empurrando a caixa. Se a caixa saiu do repouso, adquiriu movimento, agiu sobre ela uma força. Então, quem tirou do repouso é força. Da mesma maneira, quem altera a velocidade, o movimento, é uma força. Aqui eu tenho uma caixa que estava se deslocando com uma certa velocidade. Ao aplicar uma força, essa caixa vai aumentar a sua velocidade. Então, alterou o movimento, é força. Esse menino estava andando aqui no seu skate. Quando chegou aqui, bateu, caiu. Ou seja, quem alterou o movimento dele? Uma força. E a força, além disso, pode mudar a direção da velocidade. Como nesse exemplo aqui de cima, essa força altera a direção da velocidade. Então, a força pode fazer a velocidade aumentar, a força pode fazer a velocidade diminuir, e a força pode alterar a direção da velocidade. É o caso, por exemplo,
de eu pegar esse negócio e pôr para rodar. Tá vendo? Tá rodando. Quando ele roda, a velocidade aqui, quando ele passa por aqui, a velocidade tem essa direção. Depois a velocidade pega essa direção, depois pega essa, ou seja, a direção da velocidade vai mudando. Por que ela está mudando? Porque essa cordinha está fazendo aqui uma força, provocando mudança na direção da velocidade. Então, a força pode fazer a velocidade aumentar, pode fazer a velocidade diminuir, pode mudar a direção da velocidade. E a força ainda pode fazer deformação, como aqui a força ser aplicada nessa bola fez a bola esticar, igual eu havia feito com esse recipiente, deformei ele. E ali a bola está sendo deformada por ação da força. Então a força pode tirar o corpo do repouso, a força altera a velocidade e a força deforma o corpo. Então, pelos seus efeitos, a gente define a força. A unidade de força. Força no sistema internacional, que é o que a gente mais usa. A força no sistema internacional será medido em Newton, representado pela letra N. Existem outras unidades de força. Existe o DINA e o KGF, que é quilograma força. Bem, o aparelhinho de medir força chama-se dinamômetro. O dinamômetro, como está representado aqui na figura, é um aparelhinho onde você aplica a força aqui, ó. Você pendura ele aqui, ó. Aplica a força e o ponteirinho mexe, indicando a força que fizeste ali. Esse dinamômetro, dentro dele tem uma molinha. Ao puxar o dinamômetro, você está deformando a mola. Pela deformação da mola, é indicada a força ali. Quanto mais força, mais deforma a bola, maior é a indicação do dinamômetro. Muito bem. Resultante. O que é resultante? Ou força resultante? É a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o corpo. Então, eu tenho aqui um corpo de massa M, agindo a força F1, F2, F3, F4, F5. A força resultante é a soma vetorial dessas forças. Lembram-se de soma vetorial, não é simplesmente somar 2 mais 2 igual a 4, não. Tem várias situações. Se eu tenho as duas com o mesmo sentido, o módulo é só o valor numérico, seria o F1 mais o F2. Se eu tenho uma para um lado, outra para o outro lado, a resultante seria o módulo da resultante, uma menos a outra. Já estudamos esse vetor. Se essas duas forças formarem ângulo de 90 graus, a resultante, tira uma paralela aqui, traço a paralela aqui, aqui está a soma.
Como é que você calcula o módulo dessa soma? Teorema de Pitagora. O quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. E se por acaso essas forças formarem um ângulo qualquer diferente de 90, de 0 e de 180. Um ângulo alfa aqui. O processo de desenhar é o mesmo. Traça paralela, o vetor soma está aqui. Como é que você calcula o módulo dele? R ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2F1 F2 cosseno alfa. Lei dos cossenos. Estudamos isso aí lá no estudo de vetores. Então, a resultante é a soma vetorial das forças. O estudo da mecânica, que ela envolve diretamente o nosso amigo Newton. Newton escreveu as 3 leis da dinâmica. Essas leis ele deixou claro no seu livro que ele fez baseado no estudo de seus antecessores. A primeira lei, chamada lei da inércia, fala todo corpo tem inércia. O que é todo corpo ter inércia? Inércia é a tendência do corpo, quando está em repouso, permanecer em repouso. Quando está em movimento retilíneo uniforme, permanecer em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, um corpo não altera por si só a sua situação de repouso. Por um corpo sair do repouso, alguma coisa tem de agir sobre ele. Nós já vimos que para tirar do repouso precisa agir uma força. Então, quando o corpo está em repouso, ele quer ficar em repouso. Para tirar do repouso, precisa agir uma força. A mesma coisa é quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, a tendência dele é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Para ele sair do movimento retilíneo uniforme, tem de agir sobre ele uma força. Um exemplo nós temos aí nessa figura. Essa caixa estava em repouso, sobre um piso horizontal. Para ela sair do repouso, é necessário que ele exerça sobre essa caixa uma força. Como essa caixa está em contato com o chão, gente, existe também uma força de atrito aqui. Então, para ele manter essa caixa em movimento, é necessário que essa força permaneça. Se essa força deixar de agir, o atrito acaba fazendo a caixa parar novamente. É igual quando você dá um empurrão na cadeira. Ela vai escorregando, o atrito acaba fazendo-a parar. Quando o carro, tudo que eu estou falando é da inércia. Quando o carro acelera para começar o movimento, a pessoa tende a ir para trás. Na verdade, não é a pessoa que está indo para trás. A pessoa está em repouso dentro do carro. O carro está parado, a pessoa está em repouso
dentro do carro. O carro acelera para ganhar velocidade. A pessoa quer continuar em repouso. Como ela quer continuar em repouso, o banco vai agir sobre ela para empurrá-la para frente. Então, em relação ao carro, você faz isso. Mas não é você que fez isso em relação à terra. Foi o carro que veio te empurrar para frente. Porque você estando em repouso, a sua tendência é permanecer em repouso. Quando o carro está andando e dá uma brecada, você vai para frente do carro, né? Por que você vai para frente? Porque você estava em movimento, sua tendência é continuar em movimento. O carro para, mas você quer continuar em movimento. Isso aí te mostra a importância exatamente do cinto de segurança, não é? Cinto de segurança é importante nesses momentos, por causa da inércia, você não ser arremessado lá para frente e bater a cabeça no vidro, como aconteceu com esse rapaz montado no cavalo. Ele estava montado no cavalo, o cavalo parou, a tendência dele é continuar em movimento. Então ele veio, acabou por cair. Tudo devido à inércia. Bem, a nave espacial. A nave espacial, lá no espaço, ela é capaz de viajar sem gastar combustível, desde que ela viaje em linha reta com velocidade constante. Por quê? Por quê? Porque estando lá, que minha nave espacial está voando, lá no espaço, se ela está em movimento retilíneo uniforme, a tendência dela é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então, não precisa ficar ligado à força propulsora queimando combustível para empurrar ele, não. Dá um empurrãozinho, ele vai embora. Toda a vida em linha reta. Você vai precisar ligar propulsor se você quiser aumentar a sua velocidade. Você está com a velocidade que quer aumentar, você liga o propulsor aqui para dar um empurrão para aumentar a sua velocidade. Ou dá um empurrão para trás para diminuir a sua velocidade. Ou dá um empurrão lateral para você mudar a direção do seu movimento. Mas a sua tendência, se você estiver em movimento retilíneo uniforme, você vai sempre andar em movimento retilíneo uniforme, sem precisar ligar o motorzinho do nossa nave espacial. Aquela não foi lançada, olha, mas ela aí chegou lá no espaço, ela virou, deu um empurrãozinho e vai embora. Toda a vida sem nunca mais parar. Vai andando toda a vida, a não ser que ela bata no começo. Bem, continuando nossa história. Massa de um corpo. O que é massa? Massa de um corpo é a quantidade de matéria do corpo. A massa é uma medida da inércia. Quanto maior a massa, mais difícil é você tirar o corpo do repouso, por exemplo. Empurra uma cadeira, uma força pequena, tira a cadeira do repouso. Empurra um guarda-roupa, aí você vai precisar fazer uma força maior, ou seja, quanto maior a massa, mais difícil é tirar do repouso, mais difícil é alterar seu movimento. Então, a massa se relaciona diretamente com a inércia do corpo. Quanto maior a massa, maior será a resistência a sair do repouso ou modificar o seu movimento. A massa no sistema internacional
é medido em quilograma. Mas existem outras unidades de massa? Existe, né? Você conhece, né? Grama, por exemplo, 1 quilograma são 1000 gramas. Existe hectograma, decagrama, centigrama, miligrama. Você estudou isso no seu ensino fundamental. O princípio da inércia é válido para todos os referenciais inerciais. O que são referenciais inerciais? São aqueles que estão em repouso ou movimento retilíneo uniforme, um em relação ao outro. Então, dois referenciais inerciais, se eu tiver um referencial aqui, R, outro referencial R', sisteminha de eixo, lembra? XY. Se o R estiver em repouso em relação ao R, são referenciais inerciais. Se o R' estiver andando em linha reta com velocidade constante em relação ao R, movimento retilíneo uniforme, também será considerado referencial inercial. A menos que seja mencionado de forma diferente, o nosso referencial, no nosso estudo, sempre será o planeta Terra, que é onde nós vivemos. Ok? Segunda lei de Newton. Princípio fundamental da dinâmica. A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que age sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. É um enunciado que parece bem complicado, mas é muito simples. É aquela lei que fala resultante é massa vezes a aceleração. O que está escrito ali em cima? O que está escrito ali em cima? Ele passou resultante é massa vezes a aceleração. A aceleração é resultante sobre massa. Ou seja, a aceleração é diretamente proporcional à resultante. Se eu aumento a resultante, aumenta a aceleração. A aceleração é inversamente proporcional à massa. Se eu aumento a massa, diminui a aceleração, porque a massa está no denominador. Se isso aqui é maior, isso aqui é menor. A aceleração é diretamente proporcional ao resultante, ou seja, maior resultante, maior aceleração. Inversamente proporcional à massa, maior massa, menor aceleração. É isso que está escrito ali. Então, a segunda lei de Newton fala que resultante é massa vezes aceleração. Resultante é uma grandeza vetorial e massa é uma grandeza escalar e a aceleração é uma grandeza vetorial. Essa equação ela é muito legal porque ela nos fala uma coisa muito legal. O que ela fala de legal para nós? Que a resultante está relacionada com a aceleração. O que é aceleração mesmo, gente? Variação da velocidade sobre variação do tempo. Ou seja, a força resultante não é responsável pela velocidade. A força resultante é responsável pela aceleração. Ou seja, eu posso ter um corpo em movimento sem que esteja agindo sobre ele força.
Nós já falamos sobre isso. Que movimento é esse que posso ter sem agir força? É o movimento retilíneo uniforme. Porque o movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Se a velocidade não varia, não tem quem? Aceleração. Se não tem aceleração, se essa aceleração é zero, a força resultante sobre o corpo também será zero. Então, a resultante não é responsável pela velocidade. A resultante é responsável pela aceleração. O que é aceleração? Mudança na velocidade. Ou seja, a minha força resultante é responsável pela mudança na velocidade, que é a aceleração. Mudança na velocidade pode ser, pegar o corpo que está com a velocidade inicial, fazer uma força nele e ele aumentar a velocidade. Pode ser pegar o corpo que tem uma certa velocidade, fazer uma força contrária e mudar a velocidade. Ou pode ser pegar um corpo que está se deslocando com uma certa velocidade, puxar ele para cá e mudar a direção da velocidade. É o que acontece, que eu mostrei agora mesmo, com esse negócio que eu rodo aqui. A força da cordinha está mudando a direção da velocidade de giro desse meu objeto. Cada hora ele gira com a velocidade numa direção. Quem está mudando isso é a força da cordinha. Ok? Então, a resultante não é responsável pela velocidade. A resultante é responsável pela aceleração. Ou seja, a resultante é responsável pela mudança na velocidade. Isso é muito importante. Eu posso ter velocidade sem ter força agindo sobre o corpo. O que eu não posso fazer é mudar a velocidade sem a ação de uma força resultante. Lembre-se que a aceleração está relacionada à mudança da velocidade, exatamente o que eu acabei de dizer, que pode ser uma mudança no módulo ou na direção e sentido aqui. Aumentei a velocidade, aqui a caixa está caindo, eu estou fazendo uma força contrária, segurando, alterando a velocidade. Aqui a aceleração é para frente, está ganhando velocidade, aqui a aceleração é sentido contrário à velocidade, porque está fazendo perder velocidade. E aqui está fazendo a curva igual eu falei. Então eu posso acelerar, retardar, lembra? Acelerar é ganhar velocidade. Retardar é perder velocidade. A equação é importante salientar que a força não é responsável pelo movimento, foi o que eu acabei de falar, mas sim pela mudança do movimento. É só lembrar que o corpo pode estar em MRU sem a ação da força. É um dos casos de inércia. Quando está em movimento retilíneo uniforme, a tendência é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então, a força é responsável pela aceleração. Isso tem que ficar muito... Eu estou repetindo a mesma coisa toda hora. Pela aceleração, pela mudança da velocidade. Que pode ser uma mudança em módulo, em direção e sentido. De novo. Ou seja, a força não é responsável pela velocidade, mas sim pela mudança da velocidade, que é a aceleração.
desprezando as dimensões do corpo, é o que a gente chama ponto material. Se a resultante da força sobre ele é nula, ele estará em equilíbrio, ou seja, repouso, ou MRU, pois não terá aceleração. O que quer dizer isso? Vamos lá. O que eu chamo de equilíbrio. Equilíbrio são duas situações. Ou é repouso, ou é MRU, movimento retilíneo uniforme. Então, equilíbrio é repouso ou MRU. Ok? Se é repouso ou MRU, no equilíbrio, nós não temos o quê? Aceleração. Se não tem a aceleração resultante, não é massa vezes aceleração. Se a aceleração é zero, a minha resultante também será zero. Então, equilíbrio é a situação de repouso ou MRU. É caso de não ter aceleração. Se não tem aceleração, não tem resultante. Porque resultante e aceleração sempre andam de mãos dadas. Se tem aceleração, tem resultante. Se tem resultante, tem aceleração. Se tem aceleração, tem resultante. Se tem resultante, tem aceleração. Se tem aceleração, tem resultante. Se tem resultante, tem aceleração. Estão sempre de mãos dadas. Então, a situação de equilíbrio, que é repouso ou MRU, é a situação de não ter aceleração. Se não tem aceleração, não tem resultante. Isso aí eu estou me referindo ao que a gente chama ponto material, ou seja, eu não estou me preocupando com as dimensões do corpo. O corpo, eu estou desprezando as dimensões, não a massa. Porque o corpo sem massa não é corpo. Correto? Bem, há sistemas de unidade. Isso é uma observação importante, porque é bom para você entender algumas coisas e facilita no futuro. Existem 3 sistemas de unidade. O MKS, que é o chamado Sistema Internacional, o CGS e o MK-INDICE-FS. MKS significa o quê? M de metro, K de quilograma, S de segundo. CGS, C de centímetro, G de grama, S de segundo. MK-INDICE-FS, M de metro, KF de quilograma força, S de segundo. Então vamos lá. Unidade de comprimento. No primeiro, já está no próprio nome. A unidade de comprimento é metro, que está aqui no nome. No segundo, centímetro, que já está aqui no nome. No terceiro, metro, que já está no próprio nome. De massa. No primeiro, quilograma, que já está no próprio nome. No segundo, grama, que já está no próprio nome. E no terceiro, UTM, que não está no próprio nome. Tempo. Segundo. Força no primeiro é o famoso, mais usado por nós, Newton. No segundo é Dina. E no terceiro é o quilograma força. Nosso objetivo aqui é, aqui já o Lierg quilogrâmetro, eu vou falar depois, são as unidades de energia, quando nós estudarmos energia, eu chegarei nesse assunto. Bem, é interessante e importante você lembrar do seu estudo lá do fundamental, onde você aprendeu
que 1 metro é 100 centímetros. Lembra-se? Lembra-se? 1 metro é 100 centímetros. 100 é 10 a segunda. Se 1 metro é 10 centímetros, 1 centímetro são quantos metros? Já ensinei para vocês, é só inverter o sinal do expoente. Se 1 metro é 10 a segunda centímetro, 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. 1 quilograma, já aprendemos também. 1 quilograma, qualquer criança sabe que é 1000 gramas, que é 10 a terceira. Se 1 quilograma é 10 a terceira grama, 1 grama é 10 a menos 3 quilograma. 1 grama, não é uma grama. Uma grama é capim. Então, 1 grama, 1 quilograma é 10 a terceira grama. 1 grama é 10 a menos 3 quilograma. O que você não conhece é esse UTM. O que é UTM? Unidade técnica de massa. A gente não vai usar, mas é bom, lembra de saber, para curiosidade, né? Se um dia te perguntar, um UTM, uma unidade técnica de massa, é a gravidade normal quilograma. O que é a gravidade normal? A gravidade normal é a gravidade ao nível do mar. A gravidade normal tem nas situações de pressão e temperatura normal, né? A gravidade normal é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, muitas vezes aproximado para 10 na resolução de exercícios. Então, um UTM é aproximadamente 10 quilos. Da próxima vez que você for no mercado comprar arroz, pede o vendedor lá meio UTM de arroz. O que ele vai ter de te dar se você pedir meio UTM? Se um UTM é 10 quilos, ele vai ter de te dar 5 quilos. O UTM é a gravidade normal quilograma. Vamos definir a partir de agora. Não é uma coisa que você vai ter de saber assim para a prova, não. Mas é interessante para você entender. Vamos definir o que é Newton, o que é Dina, o que é kgf. Então vamos lá. O que é um Dina? Um Newton. Um Newton é a força resultante que agindo no corpo de 1 quilo faz ele acelerar 1 metro por segundo ao quadrado. O que quer dizer isso? Vamos lá no nosso quadro. Vamos lá no nosso quadro aqui. Ó. Vamos imaginar. Aqui é o chão. Você tem um corpo de massa 1 quilograma. Se eu aplicar uma força resultante sobre ele, e este corpo acelerar 1 metro por segundo ao quadrado, eu vou falar que essa força vale 1 Newton. Então, se eu aplicar uma força e ele acelerar 1 metro por segundo ao quadrado, aquela força vai ser chamada de 1 Newton. A lei de Newton, pegando só valor numérico. A lei de Newton, resultante, é a massa de aceleração, só em módulo. Então, 1 Newton, massa 1 kg, aceleração 1 metro
por segundo ao quadrado. Então, 1 newton é 1 quilo vezes 1 metro por segundo ao quadrado. É o que está aí. Dina. O que é o Dina? O Dina é a mesma ideia. O que é o Dina? Se eu tiver um corpo de massa, agora 1 grama, aplicar sobre ele uma força, e esse corpo acelerar 1 centímetro por segundo ao quadrado, eu vou falar que essa força é 1 Dina. Então, o que é 1 Dina? É uma massa de 1 grama sendo acelerado 1 centímetro por segundo ao quadrado. Por que grama e centímetro? Porque lá no sistema de unidade, quem vive com Dina, esse aqui, ó, ele vive com quem? Com centímetro e com grama. Esse aqui vive com quem? Com quilograma e com metro. Você não pode misturar esse com esse. Você tem de misturar amiguinhos com amiguinhos. Amiguinhos com amiguinhos. Quilograma e metro você mistura com newton. Grama e centímetro você mistura com Dina. Eu não posso misturar newton com grama, nem Dina com quilograma, porque eles não são amiguinhos. Ok? Mas eu posso transformar Dina em newton, newton em Dina. Olha aqui. 1 newton não é 1 quilograma vezes 1 metro por segundo ao quadrado? 1 quilograma não é 10 a terceira grama? 1 metro não é 10 a segunda centímetros? 10 a terceira com 10 a segunda, repete a base, soma os expoentes. 10 a quinta grama centímetro por segundo ao quadrado. Grama centímetro por segundo ao quadrado é exatamente Dina. Então, no lugar disso aqui, eu posso escrever Dina. Então, 1 newton é 10 a quinta Dinas. Então, se eu tiver Dina, eu posso passar para newton. Se eu tiver newton, se eu quiser, eu posso passar para Dina. Porque se 1 newton é 10 a quinta Dinas, 1 Dina é 10 a menos 5 newton. É só trocar o sinal do expoente. Já falei isso para vocês lá atrás. Ok? Então, definimos newton, definimos Dina. Aqui a relação está feita aqui, ó, 10 a quinta. Falta definir quilograma-força. É a força que agindo sobre um corpo de massa 1 TM acelera 1 metro por segundo ao quadrado. Então vamos lá, a ideia é a mesma. Aqui está o chão. É tudo igual. Eu tenho uma massa de 1 UTM. Por que UTM? Porque quem é amiguinho do KGF é o UTM. Amiguinho do KGF é o UTM. Então, o corpo de 1 UTM. Se eu fizer uma força resultante sobre esse corpo, e ele acelerar 1 metro por segundo ao quadrado, essa força é chamada de 1 KGF. Então, 1 KGF é 1 UTM
resultante é massa vezes aceleração, vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Aplicando a equação de Newton, resultante é massa vezes aceleração. Dá para eu passar isso aí para Newton. Nós vimos lá atrás que um UTM é a gravidade normal, quilogramas. Então, no lugar do UTM, eu posso escrever gravidade normal, quilograma, vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Só que quilograma metro por segundo ao quadrado é Newton. Então, 1 kgf é a gravidade normal, Newton. Gravidade normal adotando, como a maioria da prova adotam, 10, 1 kgf seria aproximadamente 10 newtons. Ok? Isso aí são sistemas de unidade. Bem, nesse ponto a gente interrompe, porque já está muito grande essa sessão. Na aula que vem a gente continua e fala da terceira lei de Newton. Até lá!